Então vamos lá, pessoal, começar mais uma aula, nosso curso completo preparatório para o exame Network+. Hoje estamos com a aula 1 do módulo 4. Vamos falar sobre conceitos básicos de rede. Vamos começar com MAC address ou endereço de hardware, né? Hardware address. Aqui, como você pode ver, temos um endereço aleatório de MAC address. É assim que se parece geralmente um MAC address. Ele pode ser escrito também de forma diferente. O MAC address aqui ele está escrito em hexadecimal, por isso que ele tem números e letras. Tá? Ele geralmente é dividido por esses dois pontos aqui. Ele é composto por 48 bits. Como está em hexadecimal, tem aqui apenas 6 pares, certo? Mas no total são 6 bytes, totalizando 48 bits. Nós vamos estudar sobre isso. Então, os bits é apenas 1 ou 0. Os bytes são 8 bits. E o hexadecimal, como ele tem aqui esses 3 pares de letras e números, eles representam 48 bits. Nós vamos estudar sobre isso. Sendo esses 48 bits, 24 são OUI. Que são OUI? Então, esses primeiros 24 aqui, essa metade dele, é atribuído pelo Institute of Electrical and Electronics Engineer, IEEE. Tá? Então, eles são Organization Unique Identifier. Então, esses primeiros aqui, esses 3 pares aqui, esses 24 bits aqui, eles pertencem a Dell, a HP, a Samsung, depende do fabricante, tá bem? Cada fabricante tem o seu próprio Organization Unique Identifier, tá bem? Então aqui, essa primeira parte é importante você saber que pertence ao fabricante. E já essa outra metade aqui, esses outros 24 bits aqui, eles são atribuídos pelo fabricante exclusivamente para aquele device. Então você sabe que todos os aparelhos que possuem um Network Internet Card, né, um NIC, ele vai ter um MAC address, um endereço físico. Para que o roteador saiba para quem ele vai enviar, ele tem que saber, ele tem que conhecer o endereço físico, o hardware, né? O endereço do hardware, desculpa, daquele aparelho para ele poder enviar exatamente para o seu celular, para o seu computador, o pacote, ok? Então, esses primeiros 24 aqui a gente já sabe que pertence à organização e esses outros aqui, ele pertence exclusivamente para aquele aparelho, seja o seu celular, seja o seu computador. Desses 48, é importante a gente saber que o primeiro bit, tá? Aqui, vamos supor que aqui, vamos pegar aqui o primeiro, né? Então 4. Então 4 em binário é assim, 0, 1, 0, 0. Né? Então ele começa com 0. Se ele começa com 0, então ele é um individual. Se ele começasse com 1, ele era um group. Tá? Então, se começar com 0, é um individual. Né? Então, dos 48 bits, o primeiro ele vai ser I ou G, né? Que é individual ou group. Se é individual, é um computador, por exemplo. Se é um group, então ele é um aparelho que é para broadcast ou para multicast, ou então vai ser um roteador. Então ele vai ser o que? Um roteador, por exemplo. Tá? Então ele é um aparelho de layer 2, tá? Se ele começar com 1. Já o segundo bit, que é esse aqui, dos 48, né? Que ele possui o segundo, se ele for 0, ele é local, e se ele for 1, ele é global. Tá? Se ele for um aparelho local, significa que ele foi queimado diretamente na placa. Ou seja, algum fabricante, né, foi lá e queimou o número na placa que foi dado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineer, diretamente na placa. Se ele for um número global, então provavelmente estamos aqui falando de uma máquina virtual, no qual ele é atribuído um número global. Tá? Então, se for local, é uma máquina física, provavelmente. Se for global, provavelmente é uma máquina virtual. E aí, ele é mudado localmente, ok? Então, é atribuído pela VMware, por exemplo, ok? Essas duas partes aqui não é tão importante quanto essas aqui. É muito mais importante você saber que o MAC address é composto por 48 bits, sendo 24 dos primeiros OUI e os outros 24 bits
do fabricante, atribuídos pelo fabricante diretamente para aquele específico device, ok? Vamos passar um pouquinho, vamos falar sobre broadcast. Vocês também precisam conhecer esse conceito de broadcast. Broadcast é quando um dispositivo envia um pacote para todos os dispositivos na rede local, na rede LAN, ao mesmo tempo, tá bem? Então, ele vai, vamos supor que pega vários computadores e coloca um hub ali. Esses computadores vão enviar pacotes broadcast para todos ao mesmo tempo, para conhecer os seus vizinhos, tá bem? Os seus computadores ali na mesma rede LAN. Então ele vai enviar um pacote dessa forma aqui, como FFFF. Por quê? No hexadecimal, o F representa o último número, que é o número 15. Ou seja, é como se em binário fosse o número 1 ou 255. A gente vai estudar sobre isso, calma, não precisa ficar nervoso. Ou seja, é para enviar para todos. Um broadcast, um pacote broadcast é para ser enviado para todos. Tá? Então, quando um computador não sabe o endereço MAC do outro, para quem ele tem que mandar os dados, ele faz um broadcast para descobrir. E esse descobrimento é chamado de ARP Request. É um pacote em que ele utiliza o protocolo ARP, tá bem? É um pacote request, ARP request. Então ele vai mandar para todos eles e vai perguntar qual que é o seu endereço MAC, qual que é o seu nome, tá bem? Então assim ele vai descobrir o nome do outro computador. Se ele chama Bob, se ele chama Mary, ele vai descobrir e a gente já vai ver isso daí. É importante salientar que um hub ele não entende MAC address, ele não filtra pacotes, então ele envia para todos os computadores, tá bem? Ele não sabe para onde enviar, então tudo que chega ele replica para todas as portas, para todos os computadores, tá? Então aqui a gente já falou que quando um computador vê um pacote com destino FFF, etc, ele sabe que esse pacote é para todos, então ele faz o envio broadcast. Pessoal, agora vamos fazer um exercício aqui no Cisco Packet Trace. Esse é um programa que é da Cisco, ele é totalmente gratuito. Você pode fazer o download dele e depois fazer uma inscrição com o seu e-mail. Isso, quando você abrir esse programa, chamado Cisco Packet Tracer, você vai entrar logo nesta tela. Se você olhar aqui do lado esquerdo inferior, né, tem aqui End Device, clica. Escolhe aqui, vamos fazer um exercício agora aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre esses conceitos que eu acabei de demonstrar para vocês, tá bem? Então clica aqui em PC, arrasta aqui, o seu cursor vai ficar com esse sinal de mais, você clica. Pode clicar mais uma vez em PC, porque nós vamos precisar de 2. Para dar um zoom nessa tela, aperta o Ctrl e faz um scroll up, certo? Ele vai dar um zoom. Aí você abaixa um pouquinho a tela que ele veio parar aqui. Clicando 2 vezes aqui no nome do PC, você pode trocar o nome. Eu vou colocar o nome desse aqui de Bob, ok? E o PC1 eu vou renomear clicando 2 vezes também. E vou colocar Mary, ok? Para ficar mais fácil, certo? Se você colocar o seu cursor aqui em cima do computador, você vai ver que ele vai dar algumas informações aqui. Device Name, Bob, Device Model, PC-PT, né? E ele tem aqui 2 portas. Ele tem uma porta Fast Ethernet 0 e a Bluetooth. Se você olhar Fast Ethernet 0, lá no canto direito, você vai ver aqui MAC Address. Tá lá 00143C769 1D. Só que assim, ele tá diferente do que a gente havia estudado, né? Ele tá diferente por quê? Porque a Cisco tem uma maneira diferente de escrevê-la. Ela não escreve em hexadecimal separado pelos 2 pontos, né? Então, 2 hexadecimais, 2 pontos, 2 hexadecimais, 2 pontos. Não é muito comum, mas a Cisco escreve dessa forma. Eu vou aqui em Network Devices. E aqui embaixo tem Hubs. Eu clico em Hubs, escolho a primeira opção, coloco aqui no meio. Tá, ok, temos 2 computadores e um hub. Então, se eu coloco aqui também o mouse em cima, eu vejo que ele tem a Fast Ethernet 0 até a 5. E todas estão down, porque não estão ligadas. Se eu vir aqui ó, em conexões, aqui onde tem esse raiozinho, clico aqui, eu vou escolher um tipo de cabo. Qual cabo? Eu vou escolher aqui o de cobre straight through, ok? Vou clicar aqui no PC Bob. Ele vai me dar as opções RS232, USB 0, USB 1, a gente já estudou sobre isso, ou a Fast Ethernet.
Você pode ver que ela tem um símbolozinho de um RJ45. Aqui assim, uma entradinha de RJ45. Vamos usar essa. Vindo agora no Hub, vou clicar aqui também. Ele vai perguntar em qual que eu quero conectar. Eu poderia colocar em qualquer uma, mas vou colocar na 0. Vou de novo lá nas conexões. Vou escolher outro cabo igual também, o Copper Straight Through. Vou clicar nele, clicar no PC Mary. Vou escolher a Fast Ethernet 0. Vim aqui no Hub e vou escolher agora a entrada da Fast Ethernet 1. Tá vendo que a Fast Ethernet 0 já não está mais disponível. Certo. Agora eu tenho aqui uma LAN, certo? Eu tenho uma Local Area Network. Ainda não está ligada. Eu preciso o quê? Atribuir um IP para esses computadores. Tá? Então eu vou clicar 2 vezes aqui no computador. Ele vai abrir aqui as configurações. Eu vou em Desktop. Vou em IP Configuration, tá? IP Configuration, vou clicar aqui. Tem aqui IPv4 Address, vou colocar o endereço 192.168.1.1. Se eu der um Tab, ele já preenche aqui a Subnet Mask 255.255.255.0. Nós vamos estudar sobre isso no futuro, ok? Tá, já está pronto aqui, já tem o IP do PC Bob. Vou fechar e vou fazer a mesma coisa com o PC Mary. Vou clicar 2 vezes, vou em Desktop, IP Configuration e vou colocar dessa vez 192.168.1.2, ok? A mesma coisa aqui com relação a Subnet Mask. Certo, ok. Se eu for aqui, eu vou tirar aqui a minha câmera, vou colocar agora um pouquinho aqui do lado superior esquerdo. Vou vir aqui em Simulation, vou abrir. Certo. O que eu vou simular agora? Clicando aqui 2 vezes no Bob. Eu vou fazer um ping para o PC Mary. E nós vamos ver como é que funciona esse descobrimento de um computador para o outro. Como que o computador pergunta o nome do outro computador da mesma rede. Como ele se conhece, tá bem? Enquanto a gente for analisando o passo a passo que o pacote vai fazendo e as questões, né, as requests, quer dizer, que vai acontecer no ARP, nós vamos falar sobre isso, vocês vão entender melhor. Então, eu vou aqui no PC Bob, vou clicar em Command Prompt e vou fazer um comando ping. O comando ping, ele usa um protocolo ICMP, né, o ICMP, para verificar a conexão com outro computador. Tá? Não é uma conexão, é só para verificar. Então, 192.168.1.2. Por quê? Eu estou no PC Bob e eu vou tentar mandar um ping para o PC Mary. Eu vou clicar aqui em Play, deixa eu ver, tá? Para já ficar pronto. E vou dar um Enter aqui no comando, tá bem? Certo. Então a gente já vê aqui em Simulation, aqui do lado direito, que já está ocorrendo aqui algumas interações entre eles. Tá? Isso vai demorar alguns minutos, 1 ou 2 minutos, e já já a gente volta. Certo. Agora que já terminou o comando ping, você viu que ele enviou 4 pacotes, foram recebidos 4, ou seja, houve 0 de perca, houve 0 loss. Então foi 100% de aproveitamento aqui, tá bem? Então ele conseguiu realmente testar essa conexão através do ping. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos analisar então o que aconteceu. No primeiro envio de pacote, foi feito um envio do tipo ICMP com origem do 192.168.1.1 para o destino 192.168.1.2. Já que na segunda interação, o que ocorreu foi o seguinte: o MAC address com final 691D, que é o Bob, se a gente colocar aqui, a gente vai ver que 691D é o Bob, ele enviou um broadcast, por isso que está aqui FFFF. Então ele enviou um tipo de pacote broadcast, ou seja, seria enviado para todos os PCs da rede. Como só havia Mary, foi enviado só para ela. O hub, ele é diferente do roteador e do switch. Ele não faz distinção de MAC address, ok? Então ele envia
para todos os computadores de qualquer forma. Tá? Todos os computadores têm acesso a todos os pacotes. Porém, como o computador Bob ele não sabe, ele precisa descobrir o MAC address dos outros computadores que estão na mesma rede, ele envia um broadcast, que é para todos eles, fazendo um request. Esse request é para saber o MAC address dos vizinhos deles de rede. Por isso que a gente vê aqui ARP Packet. O ARP é um protocolo de resolução de address, né? Então é um protocolo de resolução de endereço, ou seja, de MAC address, diferentemente do DNS que a gente vai estudar depois. Tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber que isso aqui é um pacote broadcast. Por isso que está aqui FFFF.FFFF.FFFF. Porque o F em hexadecimal representa o número 15, representa o último número. Ou seja, é para todos os computadores daquela rede, como se fosse um 255 na linguagem binária. Vamos estudar isso já, não se preocupe ainda. Isso é um ARP request. Então, o protocolo que é responsável por descobrir os endereços, por fazer resolução de endereços de hardware, ou seja, MAC address, é o protocolo ARP. Tá bem? Vamos prosseguir aqui. Aqui vemos que no device hub 0, da fonte do Bob, houve um broadcast, certo? Vamos continuar. Então, isso aqui mostra que houve o broadcast e ele volta já agora com um endereço de outro MAC address. Agora ele volta com aqui o MAC address da Mary, que termina com 5DC4. Então 5DC4 está aqui. Tá vendo? Então a Mary aqui, ela falou, olha, esse aqui é o meu MAC address e devolveu para o Bob, que é o final 691D. Um ARP packet, então pacote ARP, mais uma vez utilizando o protocolo ARP, tá? E aqui continua e isso ocorre em várias vias, tá bem? Ele vai e volta. É um processo bem mais complexo. Eu não vou aqui explicar toda a interação, mas basta você saber essas coisas que eu estou explicando, que é o broadcast, né? O broadcast, o envio do broadcast e o envio do pacote ARP request. Isso é o que é principal, tá bem? Então aqui, se você esticar um pouquinho aqui, você vai ver que aqui tem os protocolos. Então aqui, ó, toda essa interação que ocorreu foi o ARP, o protocolo ARP, fazendo o trabalho dele, fazendo request, devolvendo respostas, né, com os MAC address e trocando informações, porque tanto o Bob precisa saber o MAC address da Mary, como a Mary precisa também saber o MAC address do Bob. E aí depois disso a gente continua aqui com o ICMP, tá bem? E o ICMP nada mais é do que o ping. Então ele fica fazendo fica enviando pacotes e depois ele vê quantos que foram de fato recebidos, tá bem? Então é isso. Isso é um teste que você pode fazer na sua casa, uma brincadeirinha para você entender um pouquinho sobre isso. E é muito bacana porque você entende os conceitos de maneira mais prática, tá? E depois a gente vai fazer outros exercícios também. Esses são os conceitos básicos de rede.